já é um lado maléfico, Certo, é. carnal. Pastor, já pegando um gancho aí, na Assembleia, quem é que pode abrir uma igreja? Exemplo, qualquer pessoa pode abrir uma igreja? Ou tem que ser uma igreja que já existe? Tem que ser uma pessoa específica, um cargo específico que pode abrir uma igreja? É bom que eu até falar isso É muito interessante. antes disso eu responder. Eu ia falar sobre isso, que eu até falar que teve uma série, eu esqueci completamente o nome da série, que mostrava que era um cara que ele era muito eloquente, assim, ele fazia parte de uma igreja. O pessoal falava, cara, você fala muito bem, você é sensacional, por que tu não abre tua igreja? Aí ele era meio assim, ele não queria. Só que como ele era empresário, essas coisas, ele começou a ver que poderia até ganhar muito dinheiro com isso. Isso, Aí ele isso. abriu uma igreja assim, aí cresceu muito, ficou milionário, mas ele trabalhava, assim, era uma série, eu esqueci completamente o nome. Só que ele ganhava dinheiro depois com o tráfico de órgãos humanos, assim, era um negócio bem divergente. Só que ele viu a oportunidade da igreja Isso. empresa e quis ganhar Isso. dinheiro e abriu. Então, como é voltando agora ao que o Diego falou, quem pode? Quem tem essa autoridade? Eu Pronto. vou abrir uma igreja. Realmente existe muito isso, que você falou aqui. Às vezes as pessoas se acham, e às vezes começam. Tem um texto lá em Provérbio que diz: o ouro é provado do fogo, a prata o crisol, né? Mas o homem é provado pelos elogios. Então, às vezes, a pessoa começa a elogiar, rapaz, e até diz assim: tu é melhor do que o teu pastor. E aquilo vai entrando no ego, o inimigo trabalha nessas coisas, daqui a pouco a pessoa ela quer realmente, naquela oportunidade, ter, e aí termina criando uma divisão, uma rebelião, uma divisão na igreja, e isso gera outras igrejas, certo? Às vezes por oportunismo e etc. Uma visão muito carnal, às vezes egoísta, né, e etc. Bem, mas quem é que pode abrir uma igreja? Né? Assim, dentro da igreja, vamos dizer assim, dentro vamos tomar o exemplo, a de Buriti, que é o Buriti, né? Pronto, se for para abrir, no caso, alguém do ministério que pode abrir, o evangelista, por exemplo, ele é natural do evangelista, faz parte do seu ministério, certo? Ele é muito inclinado, levantado para isso, para fundar igrejas. Ele chega num determinado lugar, ali ele começa a fazer um culto em casa, um ponto de pregação, e vai ganhando almas. Daqui a pouco ele vê que tem uma estrutura para a igreja, ele pode abrir uma... No caso, ele vai abrir o quê? Se é ligado ao nosso ministério, vai abrir uma congregação ligada ao ministério, certo? É uma congregação ligada ao ministério. Então, nesse sentido, certo? O pastor presidente, ele pode abrir congregações, desde que começando com um ponto de pregação, que vai crescendo, etc., ou um próprio evangelista, que pode, né, viajar ou ir para um trabalho, para um lugar, e começar a fazer um trabalho, daqui a pouco se torna uma congregação. Agora, o que acontece é o seguinte, essa congregação, ela pode virar uma igreja? Pode. Né? O pastor presidente, ele pode pegar aquela congregação, certo, que está bem próspera, e dali ela se transformar numa igreja, ela ser emancipada. E ali ela não deixa de ser uma congregação ligada a uma igreja e passa a ser agora o quê? Um ministério, uma igreja, uma sede de outro ministério, uma igreja independente, emancipada. Mas isso é por meio de quê? Do presidente, do pastor presidente. Ele vai abençoar e vai emancipar e vai dar autonomia àquele trabalho. Eu não posso chegar assim e falar, eu agora sou o pastor presidente. Não pode. Né? Aí aquele dirigente daquela congregação, se é um presbítero, se é um evangelista, até se é um diácono com uma ação pastoral, certo? Ele vai se tornar um pastor presidente daquele trabalho ali. Que foi o que aconteceu comigo, né? A minha história foi assim. Agora, a lei aqui, pastor, mas eu quero abrir uma igreja. E se eu quiser abrir uma igreja, todo mundo pode abrir uma igreja, olhando para o lado civil. Eu estou falando da forma como a Assembleia de Deus trabalha. A Assembleia de Deus trabalha dessa forma. Ela abre um ponto de pregação, aquilo também. Aqui no Nordeste, por exemplo, das convenções daqui de Pernambuco e Abreu e Lima, que são mais centralizadoras, não emancipa a igreja. Então fica um trabalho só, certo? Já no Sul, Sudeste, é mais fácil que uma congregação, depois de tomar uma certa expressão, ela seja emancipada pela igreja mãe, pela igreja sede, pelo pastor presidente. E ali se torna um outro pastor presidente da Assembleia de Deus. Agora, olhando para o lado civil, qualquer pessoa pode abrir uma igreja. Né? Ela vai lá, junto umas pessoas, para uma ata de fundação, chega lá, tudo, e ela mesmo diz que ela é pastor e pronto.
Aí, por isso que é muito importante que as pessoas saibam onde estão pisando. Porque ninguém pode se se denominar pastor. Ninguém pode, né, se autoconsagrar. Não. Verdadeiramente, desde a história da igreja, os líderes, eles são levantados por outros líderes. Então, para isso, ele é acompanhado, ele chega como um congregado, se torna membro da igreja e vai, né? E o líder vai acompanhando aquela pessoa. E ao ver que aquela pessoa tem um chamado, tem realmente, né, uma postura de liderar, então ela vai ser consagrada ao ministério, pode se tornar um pastor auxiliar e lá na frente pode se tornar um pastor presidente. Então, meu caminho, por exemplo, foi assim, né? Eu fiz parte de uma igreja, uma congregação, que a igreja mãe era no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus Ministério a Assembleia de Deus Ministério Shangri-La Torres, que fica na cidade de Belfort Roxo. Essa igreja que o senhor fez é aqui em Recife, Pernambuco. Aqui em Pernambuco. Aqui. Eu comecei a congregar nessa igreja, que era congregação lá do Rio. Na cidade de Belfort Roxo, tinha a Assembleia dos Ministérios Shangri-La Torres. Então eu fui congregado, me tornei membro, depois consagrado diácono, fui copastor, né? E assim foi. Terminou eu assumindo uma atividade pastoral, né? Que foi pastor interino, pastor comissionado e pastor consagrado. Somando tudinho, vai completar 20 anos em fevereiro. Né? E quando eu fui consagrado pastor, em 2010, certo? 3 anos depois, o pastor presidente de lá, que até então era uma congregação de lá, o pastor presidente lá veio e me deu autonomia, né? E fez com que a congregação de lá se tornasse uma igreja independente. Deixou de ser congregação da Assembleia de Deus Ministério Shangri-La Torres para ser a Assembleia de Deus Ministério Buriti. E eu, que como era o pastor local, auxiliar do pastor presidente, pastor local, me tornei o pastor presidente. Então, naturalmente, essa é a forma natural, saudável, né? De que se nasça uma Assembleia de Deus. Entendeu? É a forma natural, né? Agora, as pessoas precisam entender, porque tem, infelizmente, como a Assembleia de Deus não é patenteado o nome, como eu já falei, então, uma pessoa pode botar na cabeça que vai ser pastor, quer fundar uma igreja, ou vai registrar a Assembleia de Deus não sei o que lá, e vai aceitar, e vai dizer que ele é pastor e pronto. E quando ele registrar, né? Quando ele registrar, que é um processo também. Mas a pessoa tem que saber onde está pisando, que igreja é, qual é a história do líder, certo? Porque, infelizmente, existem, ultimamente, né, pessoas que têm aberto a igreja sem nenhum compromisso bíblico, vamos dizer assim, sem nenhum procedimento bíblico, nem ministerial, nem convencional.